exatamente essa ideia de que esse Deus que é excelso é o Deus do macro, né? Esses dias acabamos descobrindo que o nosso planeta é bem pequenininho comparado com alguns outros planetas. E ele é o Deus que está acima de todas essas dimensões do físico, porque ele é realmente o Deus criador de todas essas coisas. E hoje Deus quer falar com você que às vezes tem uma certa insegurança. Definitivamente, mesmo que para você todas as coisas tenham escapado do controle, para Deus todas essas mesmas coisas estão no controle muito aplicado de um Deus que ama o ser humano. Deus cuida de todos nós. E Paulo, ele vai para um lugar que era a capital da filosofia, Atenas. E Paulo, ele foi um dos que teve a coragem de fazer um divisor de águas entre o filósofo, ao qual ele chamou de sábio, e o estudioso, que era aquele doutor da lei, aquele judeu que se afundava realmente estudando 40 anos a Torá, sabendo a Torá de cor, 40 anos estudando. E essas pessoas ele não chama de sábio, ele chama de inquiridor. Então Paulo tem a ousadia de ir enfrentar esses dois lados, tanto o sábio como o inquiridor, e ambos estavam com problemas para entender quem era Deus, tanto o sábio como o inquiridor. A palavra, ela foi muito incisiva através de Salomão e de alguns salmistas, mostrando que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ou seja, que toda a sabedoria começa com o reconhecimento da existência de Deus. Toda a sabedoria começa com o reconhecimento dessa superioridade, desse domínio, dessa existência, né? Como alguns, como o caso de Voltaire, que disse que não poderia haver, não sei se o pastor lembra da frase no sentido poético, por favor. Assombra-me o universo e eu crer procuro em vão, que exista um tal relógio e o relojoeiro não. Então, esse domínio de Deus, essa presença de Deus no universo, esse controle de todas as coisas, tem que ser percebido de uma maneira muito agradável, e não somente naqueles momentos mais difíceis. O que popularmente se fala, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu acho isso muito grotesco. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Tem que reconhecer Deus com sofrimento. Eu sempre preferi conhecer Deus nas suas revelações. Deus está de uma maneira clara se revelando a todas as pessoas. Disse o apóstolo São Paulo, que o poder, a divindade do Senhor se entende
e claramente se vê pelas coisas que são criadas. Deus se revela através de tantas modalidades dentro da sua própria criação. E um dos salmos diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo vai falar com pessoas que procuram, né? São especialistas em encontrar, né, a relação causa e efeito, fazer dessa relação causa e efeito o amor pela sabedoria. A filosofia é o amor pela sabedoria. Paulo vai a esse lugar e vai ver que eles, nessa busca pela sabedoria, tiveram que fazer um altar ao Deus desconhecido. E às vezes a sabedoria tem que nos levar a esse reconhecimento mesmo. O meu avô contava que lá na nossa terra, os antigos não tinham a menor instrução religiosa, não tinham a menor instrução bíblica, mas eles reconheciam a existência de um ser superior, e eles faziam uma roça e dividiam a roça em 10 pedaços, deixavam um pedaço para os animais silvestres, para que nessa devolução eles estivessem entregando para esse ser superior. Era uma coisa que nascia de dentro deles. Então, é lógico que eu sei que vocês aqui poderiam me dizer assim, se fosse assim, aí era bem melhor, era mais fácil. Porque tem muita gente aí, tem muito cristão, tem muito crente, principalmente no termo, né, crente, né, que força uma barra terrível, né, pega no pé. Seria importante que todos nós nos aproximássemos. E eu chamo isso, ou melhor, não é eu que chamo, a palavra de Deus diz que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus nos leva a Jesus. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E nós somos levados pelo Espírito Santo a Jesus, e Jesus nos leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí o Pai nos recebe como filhos, e agora nós já não somos meros seres racionais. Nós somos muito mais do que isso. Nós não somos meras criaturas, nós somos filhos de Deus. Essa interatividade e essa certeza de que somos realmente filhos de Deus tem que ser a segurança da nossa vida. Porque se a gente parar aí hoje para esperar a segurança do que vai acontecer, a gente sabe que as coisas irão de mal a pior. A humanidade está cada vez mais sendo manipulada. Hoje, aquilo que era cultivado dentro das casas está sendo totalmente deturpado pela babá eletrônica, pela internet. Então as pessoas, nós estamos vendo o surgimento de uma parte da humanidade com problemas terríveis de relacionamento, problemas terríveis inclusive de fazer coisas que fazem parte do dia a dia do ser humano. Eles estão com problemas terríveis. Os departamentos, né, de recursos humanos estão preocupados, muitos estão fazendo uma mescla entre pessoas novas e pessoas antigas, porque as pessoas antigas mantêm alguns valores que esses novos já não têm mais, desapareceram. E aquilo que realmente foi colocado por Deus. Então, mais do que em qualquer outra época, essa humanidade está precisando de Deus, está necessitando
de uma convivência tranquila com esse Deus. E Deus quer interagir conosco. É triste se João Batista chegasse aqui e falasse o mesmo que falou para aqueles judeus do ministério terreno do Senhor Jesus: no meio de vós está um a quem vós não conheceis. É lamentável isso, né? Você ter alguém ao seu lado, você ter alguém disponível, né? Você tem diversos níveis de presença desse Deus. O básico é a onipresença. Deus está em todos os lugares. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, mas se eu fizer a minha cama no céu, lá nas profundezas da terra, até ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, presença de Deus, esse é o nível mais básico. Mas nós somos chamados, enquanto mais do que criaturas, a ter uma interatividade maior, a termos a companhia de Deus, a termos esse relacionamento com Deus. Então é nisso que Paulo diz para ele: esse Deus que vocês colocaram aqui, que vocês fizeram esse altar, esse coreto, esse é o verdadeiro Deus. E ele diz: porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, Jesus ele não interage conosco tão somente como aquela proposta, né, do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade, só quando nós queremos milagres, nós queremos provisão, nós queremos progresso. Ele é o Deus dos altos e dos baixos. Ele quer interagir conosco. Então quando ele fala isso, ele fala assim: olha, vocês sabem disso. Um dos poetas de vocês, um chamado Cleantes, disse: porque somos também sua geração. Agora, queridos e queridas, ser geração de Deus é algo que faz toda a diferença. Nós somos proibidos por um pacto que fizemos teológico de não chamarmos mais dentro dos ambientes eclesiásticos, principalmente da IAP, o homem de animal racional. Porque leva-nos a uma comparação com as demais coisas que foram criadas. Nós somos convidados a um relacionamento de intimidade com Deus, um relacionamento, não sei quantas vezes hoje você interagiu com Deus, não sei se você esperou, guardou tudo para agora, mas eu tenho a dizer para você que Ele está aqui, e Ele está muito mais do que no nível básico de presença dEle, que é a onipresença. Ele está aqui com a sua glória. Mas Ele poderia ter estado com você muito mais do que a onipresença no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua condução. Ele poderia estar interagindo com você. É bem possível que Ele tenha até tentado se comunicar com você e você não tenha entendido. Consequentemente, não tenha atendido. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E diz para aqueles filósofos: você buscam tanta filosofia, tanta sabedoria, olha, mas ele não está. Olha, vocês não precisam. Olha o termo que ele usa: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós.
Como é que você procura Deus? É um cântico aqui, né? Eu te busco, te procuro, ó Deus. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele diz que se nós o buscarmos de todo o coração, nós o acharemos. No início, Paulo diz o seguinte: atenienses, eu vejo vocês não como filósofos, eu estou vendo vocês como supersticiosos. Queridos e queridas, o Espírito Santo não quer que vocês sejam supersticiosos. Deus quer que vocês sejam íntimos dele. Conversando com a Daia agora há pouco, ele falou: depois que a gente começou a conversar bastante, comecei a frequentar com vocês, comecei a me interessar pela Bíblia. E Deus tem interagido comigo, tem me dado segurança na minha vida profissional. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei que vocês todos, a maioria pelo menos, aqui deve ter lido aí a entrega da oposição contra a Marina, dizendo que ela faz roleta literária, roleta bíblica lá, né? Porque ela abre a Bíblia para tomar decisões. E ela desmentiu isso agora há pouco, né? A Bíblia, ela é não só uma palavra dita, mas ela é também, ou melhor, acima disso, de uma palavra dita, é uma palavra dizente. Que bom quando nós saímos de manhã, acordamos 10, 15 minutos antes do horário, fazemos a nossa devocional. Nos alimentamos e saímos seguros, sentimos Deus. É um momento de leitura da palavra, um momento de cântico talvez, um momento de oração. E a gente interagiu com o nosso Criador, que conhece todos os nossos limites. E aí é bem possível que isso seja, para alguns, até preventivo. Para outros pode ser até rotina. Mas eu sei que para muitos isso vai ser corretivo. Isso pode evitar algumas coisas que estariam sendo armadas no caminho. Quando você lê na palavra assim: não, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vocês são todos amados e amadas de Deus. Vocês são convidados pelo Espírito Santo a terem essa vida de comunhão, de amizade, de aliança com Deus. Que nessa noite esses laços possam ser fortalecidos, que o Espírito Santo esteja aqui fortalecendo, que aquilo que começou na vida de vocês aí, aqueles inclusive citados aqui, a palavra de Deus diz: aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la. Como nós ouvimos há alguns dias atrás um rapaz aí, quando o pastor foi me visitar, ele perguntou como é que eu estava com Deus, e eu falei: eu sou ateu e agora eu não sei viver sem Jesus. Fortalecendo o nosso amor, os nossos laços com o Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé?